Caos fotográfico sempre ao vivo às segundas-feiras, às 21 horas. 200 anos da fotografia que a gente comemora no Dia Mundial da Fotografia, agora dia 19 de agosto. Enfim, tem toda a história, eu já abordei isso no blog, tanta gente já falou disso nos últimos anos e a gente fala sempre, né, dessa questão histórica dessa data. Temos o Dia Nacional do Fotógrafo, temos o Dia Mundial da Fotografia, temos o Dia do Repórter Fotográfico. Então tem várias comemorações. E quer saber? É bacana que tenhamos o máximo possível de celebração desse trabalho, que é tão bacana e que ao mesmo tempo é puxado, né, desafiador em várias frentes, várias questões. Então a gente tem que celebrar mesmo, falar da fotografia o máximo possível, celebrar ela o quanto a gente puder. Ninguém vai fazer isso pela gente, então que bom que a gente pode, né, pegar e falar do negócio da fotografia, da arte da fotografia, das mudanças tecnológicas, das oportunidades, falar dos problemas, dos desafios também, não ficar só na questão tudo é maravilhoso, tem coisas boas, tem coisas que são mais complexas e tem muita transformação. Eu vou abordar aqui especificamente os 200 anos da fotografia nesse conteúdo especial. Lembrando que eu me puxo para fazer no Instagram porque eu tenho uma relação desafiadora com o Instagram. Sempre foi uma coisa mais complicada, sabe? Eu acho que, inclusive, live no Instagram não é o lugar perfeito para fazer live, na minha opinião. Porque a pessoa está ali, é difícil ela ficar no Instagram tanto tempo. É uma forma de interação para quem quiser conversar, quem acompanha no Spotify, para quem vê no YouTube depois e quer entrar ao vivo, 21 horas, segunda-feira, sempre que possível, você entra e conversa se você quiser comentar alguma coisa. Mas eu sei que tem uma audiência fixa no Spotify, nas plataformas de áudio, aliás, crescendo lá. Acho que pelo áudio também tem uma questão da pessoa fazendo o tempo dela, né, de estar ali fazendo outra coisa. E eu vou falar dessas transformações, do que tem acontecido, do que eu vou preparar nos próximos dias também, já para o Dia Mundial da Fotografia. E só para comentar aqui, rapidamente, eu vou comentar disso também, mas semana passada eu estive no Sesc durante duas atividades. Uma foi na quarta-feira passada, num debate, falando de fotografia analógica versus... Não era versus, né? Mas era fotografia analógica e fazendo uma ponte com a IA. Foi bem interessante. Eu e o Roger Sasaki, a condução da Alice Iura, foi lá no Sesc Pinheiros, foi fascinante. E vou comentar do que o Roger trouxe, que eu achei muito bom, um comentário dele, e vale a pena. E aí depois... eu tive uma live na segunda-feira passada com o Marcelo Moscato aqui no Caos Fotográfico, e aí eu fiz uma gravação em vídeo no YouTube e no Spotify da edição da semana, em que eu comento das notícias e tudo mais, que eu já vou trazer rapidamente aqui também. De coisas que estão vindo aí, de agenda, e é bom para você que me acompanha, caso você tenha interesse, gosta do meu trabalho, gosta do que eu faço e quer participar presencialmente, ao vivo, dia 1º de setembro, Mapa Rumo ao Vivo. Grupo pequeno de fato, porque não tem a questão física, de espaço mesmo. Na Avenida Paulista, num cowork, não cabe muita gente, é bem próximo, assim, de proximidade, de poder conversar. E o Mapa Rumo presencial vai ser então dia 1º de setembro, na Paulista, num cowork, para falar de negócio, de transformação, de marketing e branding para fotógrafos, em tempos de IA e em tempos de hipercompetição. Dia 1º de setembro, aqui em São Paulo, um dia todo. Você entra para a minha comunidade, você tem uma reunião online comigo posterior, lá também, presencialmente. É mão na massa, sem blá blá blá. De repente vale a pena, se você quiser, fica aí o convite. E no dia 19, deixa eu ver aqui para não me confundir, porque eu postei, inclusive hoje, de uma palestra grátis no FCCB, no Fotocine Clube Bandeirante, dia 19 de setembro, na Rua Augusta, lá no Fotocine Clube Bandeirante, palestra grátis para falar de fotografia expandida. 1h30 de palestra grátis, tem vagas limitadas, você pode participar, está no meu blog, tem lá, FCCB, abre inscrições para palestra gratuita sobre fotografia expandida. Já vou comentar sobre o que é também, tá? De atividades assim com... Estou falando aqui de agenda, né, do que vem por aí. Além disso, então dia 1º de setembro, Mapa Rumo presencial, para quem quer e tiver interesse.
No meu blog tem todas as informações, está fixado no topo do blog. E dia 19 de setembro, aqui em São Paulo, no FCCB, 1h30 de palestra para falar de fotografia expandida na parte da tarde, acho que é às 15 horas, se não me engano, tá? Dia 21 de agosto agora, na próxima sexta-feira, a foto vai ter workshop de fotografia esportiva de eventos em outro nível, vaga grátis que você pode participar na parte da tarde e vai até a noite, com casos reais de quem está atuando nesse mercado, e eles passaram por Manaus, aliás apareceu na mídia, já vou comentar também, mas regional, vários portais de lá, e a nova jornada aí do segundo semestre dos workshops da foto pelo Brasil. Agora Sorocaba, região próxima aqui de São Paulo, uma região riquíssima de grandes fotógrafos, de um mercado forte de eventos esportivos, fotografia em geral. Então fica a dica aí, dia 21 aqui em Sorocaba. Bom, vamos lá, mais lidas da semana. Como eu sempre tenho feito, eu trago aqui, e eu não vou fazer diferente, eu vou trazer aqui quais foram as mais lidas da semana. É importante, tá? Eu daqui a pouco vou entrar aqui com os dois conteúdos sobre 200 anos da fotografia, vou comentar disso. Vou falar também do debate que eu tive com o Roger, ele trouxe alguns insights muito interessantes, então a gente vai abordar isso também. Então tem isso, mas antes, como tradicionalmente eu tenho feito, eu gosto de comentar as notícias que bombaram na última semana. Eu vou pela ordem de grandeza. A mais lida da última semana foi sobre marketing. Eu fiz um conteúdo de marketing e negócios. Eu estava falando aqui na abertura, né, o mundo da fotografia é fascinante, mas tem seus desafios. Então, a questão de fotografar bem é meio que teoricamente básico, mas a parte dos pontos sobre negócios e poder se manter nesse mercado, vale a pena a gente olhar. Então eu pensei em 15 pontos que falam desde diferenciação até concorrência, aquisição de clientes, Instagram, IA e tudo mais, modelos de negócio. E um alerta especialmente muito atual, que eu acho que já era forte antes, mas ficou ainda mais, de ofertas muito parecidas. E aí a gente vê que isso ficou ainda mais agudo agora. Então foi a mais lida da semana, as verdades duras do marketing e dos negócios para fotógrafos em 2026. Foi a mais lida da semana. Boa noite, Zanata, tudo bem? A segunda mais lida da semana foi o Fotografia Essencial, que é a nova forma de entrada para a minha comunidade. É uma entrada em que você tem reunião comigo para tratar de questões de posicionamento de mercado, de marketing, branding, de IA, enfim, a forma como você quiser ver algum desafio, alguma questão sua. Além dessa parte, tem o mapa rumo individual, então você tem acesso por 6 meses aos conteúdos exclusivos, tem uma série de conteúdos exclusivos, apresentações especiais, então vale a pena, foi a segunda mais lida da semana. A terceira mais lida da semana foi a nova versão do livro digital Marketing para Fotógrafos, com edição 2026. Por que eu atualizei? Eu atualizei acho que em 2024 e ele foi lançado em 2020. É um livro, um dos poucos livros de marketing para fotógrafos do Brasil, e agora numa edição digital renovada, falando de IA, de mudanças, e tem mais de 300 páginas, e feito com pesquisa, com visão de mercado, eu acho que tem um conteúdo bacana ali. A quarta mais lida da semana, antes de perguntar onde encontrar clientes. A gente fala muito de prospecção, né, de buscar clientes novos, mas acho que tem uma das outras questões importantes sobre esse pensamento, né, de procurar clientes, perguntar onde encontrá-los, que é pensamento da estratégia. E aí eu trouxe isso também nesse conteúdo que foi a quarta mais lida da semana. A quinta mais lida da semana é o encontro presencial do Mapa Rumo, aqui em São Paulo, na Paulista, dia 1º de setembro. Começa pela manhã, vai até a tarde. Então, são poucas vagas, fica aí o convite. Novo modelo de estúdio fotográfico crescendo nos shoppings norte-americanos. Um formato diferente. Não é fotocabine, não é um estúdio tradicional, mas é um modelo muito interessante que está crescendo. São 26 pontos já naquele país e crescendo, em shoppings. E isso é algo para a gente prestar atenção. É um modelo que eu não tinha visto e os membros da comunidade já viram qual é esse modelo de negócio. Eu estou apresentando para quem é membro oportunidade de negócio, de coisas novas que estão acontecendo, de mercados crescentes no nosso ramo,
além da IA. Eu não estou falando só de IA. Eu tenho falado, na verdade, aliás, eu acho que tem um ponto assim. O nome fotografia acaba sendo muito associado à IA, mas na verdade eu tenho tratado de inovação e de negócios. Então, o fotografia tem esse lado de abordar tudo isso, tá? E esse novo modelo de negócio ficou entre as mais lidas da semana. A fotografia esportiva, movimentando quase 5 milhões de reais em Manaus. Números divulgados pela foto no evento e saiu em vários portais lá da região. Muito bacana ver tanto a foto quanto os parceiros da foto, fotógrafos e empreendedores, em destaque na mídia lá. Então não é toda hora que o nosso mercado está na mídia, principalmente sobre negócios, e aparecendo aí no noticiário. E a 10ª, essa foi a 7ª mais da semana, a foto em 8º também, ampliando a estratégia de conteúdo. O Moscato, que estava aqui no podcast na semana passada, às 8 horas, a gente fez um bate-papo. O Moscato agora está com a foto, né, e ele conduzindo um podcast para falar com quem movimenta esse mercado de fotografia esportiva. Então é super interessante ver o Moscato, que lidera o mercado, aparecendo, se colocando à frente e trazendo e levando esse conteúdo. Então, essa novidade aí da foto. Bom, basicamente é isso. E tem outros conteúdos lá, mas acho que eu tenho feito uma série especial do Frame IA para falar das mudanças da IA e do que aconteceu nos últimos 4 anos. Então, eu também abordei isso. Mas, especialmente essa semana, eu tenho falado dos 200 anos da fotografia. Então, eu comecei a falar disso nos últimos dias e com uma série especial no blog para tratar disso e aqui no Instagram também. Tá? Vídeo, carrossel, tratando isso em profundidade. Só antes de... Eu acho que inclusive faz parte dessa coisa dos 200 anos. O que eu vou fazer nos próximos episódios até o final dessa semana, tá? Eu fiquei pensando, aí não sei o que você que estiver ouvindo depois e vendo, se você concorda comigo. Na minha visão, tá? Que nos últimos 20 anos a gente teve uma intensidade muito maior de novidades e transformações do que nos últimos 50 anos. Eu sei que teve a fotografia colorida, que o filme 35, várias mudanças, a SLR, a própria fotografia digital, mas nos últimos 20, e parece que é uma aceleração cada vez maior, mas pode ser uma percepção errada minha, mas eu vou abordar isso num conteúdo desses dos 200 anos da fotografia. Será que esses últimos 20 indicam como serão os próximos 20 em intensidade? Eu acho que é uma pergunta interessante. A outra coisa é que eu fiz 2 episódios dos 200 anos falando de negócios e de transformações tecnológicas. Nos próximos 2 eu vou falar de criatividade e dessa intensidade dos 20 anos que aconteceram e do que pode vir aí nos próximos 20. Eu não vou pensar pequeno, acho que a gente tem que pensar grande. Né? Tem que olhar para tudo com uma certa proximidade e profundidade também. E falando em transformação, 10 anos depois o Instagram mudou o logo, fez um rebranding e causou. Então, eu mesmo fiz brincadeira, postei também, o ChatGPT do Brasil fez também, eu me inspirei neles, eu vi uma postagem deles que aparecia o logo do ChatGPT com aquele novo, com a fonte do Instagram nova, né? Muita gente não gostou, muita gente criticou, teve gente que curtiu, eu particularmente gostei, achei que foi interessante, principalmente quando você vê eles defendendo a marca e essa transformação. Eles beberam na fonte fotográfica. Então, o rebranding do Instagram, ele traz na conta @design aqui no Instagram, se você for, eles contam essa história. E o lado fotográfico faz muito desse novo formato deles. Achei bem interessante. Então tá lá no blog. Se você correr lá, você vai ver e notar esse movimento aí o que exatamente o Instagram fez, né? Eu achei bacana. Coisas de mercado. A Nikon está com atrasos de produção, teve terremoto lá, parece que vai ter impacto com várias marcas, mas a Nikon também parece que não está numa fase boa, de novo. A Nikon vinha num momento bom e deu uma piorada legal. Não acho assim que isso quer dizer o fim da Nikon, qualquer coisa assim, mas mostra essa coisa dos altos e baixos, assim como para um empreendedor tem momentos de alta, de baixa, não vai ser diferente de uma marca, né? Mas a Nikon está no momento de baixa. Já a Fuji
anunciou dados de mercado e a parte de imagem muito lucrativa, a parte fotográfica indo super bem. E a Kodak, no momento também muito bom, a Kodak também crescente. Achei que valia mencionar isso. Outro conteúdo para membros que eu divulguei semana passada, é sempre interessante e a gente deve celebrar quando uma marca do nosso mercado, com bastante tempo, ela resolve investir e lançar algo ousado no mercado. Eu mostrei para membros, por que eu não faço isso aberto? Pô, o cara tá comigo ali, acompanhando e valorizando o conteúdo que eu faço. E aí eu não vou ficar... Eu acho que tem algumas coisas que eu não vou abrir assim. Tá lá, tá disponível na internet, tem tudo todo mundo fala, né? Tá tudo na internet, tá tudo na internet, mas tem curadoria. E quem tá comigo tem esse acesso da minha visão e de coisas que às vezes a pessoa não tá vendo. É um modelo de negócio totalmente fora do padrão, porque ela está fazendo ousado, mas acertado. Ela fez uma decisão ali muito interessante e lançou essa novidade no mercado, no momento que a gente não tem visto tanta coisa acontecendo assim de movimentar. Então, eu gostei de ver e coloquei lá para membros essa novidade, movimento aí ousado e interessante. Antes de ir para a coisa dos 200 anos, eu coloquei sobre o fotógrafo Jay Mandement. Eu acho fascinante, um fotógrafo gringo, fotógrafo que eu acho que é norte-americano, ele virou um fotógrafo de super-heróis. Então ele fez vários filmes do Quarteto Fantástico e o mais recente, o Homem-Aranha. Ele fez o Batman Begins, ele fez um monte de filme de super-heróis, assim, o Capitão América, ele fez Vingadores. E é um fotógrafo de bastidor de filme, ele documenta o que acontece e depois esse material é usado para a divulgação do filme. Então é um trabalho esplendoroso que acaba rendendo capas de revista, pôster do filme e misturado, que pega as fotos dele e mistura para fazer a arte final. Então o trabalho do Jay Mandement eu coloquei no blog, fascinante de poder ver, né, esse trabalho em destaque, né? E acho que trazer isso é bem válido assim. Importante, mais uma coisa aqui antes dos conteúdos especiais. Eu tinha anunciado tem umas 2 semanas o teste com a Narrative. A Narrative é uma empresa de seleção com IA, que compete com outras, que está no mercado competindo com outras marcas aqui já conhecidas. Mas aqui no Brasil ela não era conhecida. Eu descobri, fazendo uma pesquisa, ela está na Nova Zelândia. Eu testei e ela te dá 200 horas por ano a mais, pelo menos. Eu fiz o teste com uma galeria real de mais de 300 fotos da Ana Campbell. Testei a ferramenta para fazer a seleção e fiquei impressionado com o que ela é capaz de fazer usando a IA, mas dando controle ao fotógrafo. Eu passei para a Ana, né, também o resultado, mais ou menos o que a gente podia fazer ali juntos. A visão dela também comprovou mais ou menos o que eu imaginei em relação à Narrative. E está no meu blog, está fixado no blog essa IA que promete acelerar a seleção de fotos sem o fotógrafo perder controle. Acho que esse é o ponto. A gente está vendo agora, você que está me acompanhando aí no Spotify, no YouTube, a gente está vendo um movimento que já vinha de antes, mas que se acelerou em 2026. Anti-IA. Mas só o fato de as empresas que se apoiarem simplesmente na IA estão ficando numa situação complicada. Então a gente está vendo marcas revendo essa posição. Entre elas a Luminar, a Capture One, entre outras. Há um movimento agora, lá fora, em que a IA já não é mais... o hype passou. Então, as marcas estão se reposicionando nesse sentido. E a Narrative já meio que nasceu dessa forma, de colocar o controle na mão do fotógrafo. Eu acho que isso é super válido. E testando a ferramenta e vendo como eles estão na comunidade. E eles me convidaram para fazer parte do time de embaixadores deles, vamos dizer assim. Mas eu falei, eu não sou fotógrafo. Não sou fotógrafo. Eu sou um pesquisador, eu sou um jornalista, consultor, professor que estimula esse mercado, que acompanha esse mercado nos últimos 25 anos. Desses 200 anos de fotografia aí, eu não tenho nem 10% dessa história. Mas gosto muito e a gente está vendo um momento de transformação, né? Mas eu gosto muito de acompanhar essas mudanças todas. Mas fiz o teste
e entrei para a comunidade da Narrative e teoricamente eu sou meio que o embaixador deles no Brasil, né? E lembrando, claro, que com a Foto e Album, eu sou patrocinado pela Foto e Album e não existe qualquer conflito entre essas marcas. Então, e eu acredito na visão das duas empresas, né? Lá fora, a Narrative, com o que ela está fazendo, é bem bacana o trabalho deles, e o trabalho que a Foto tem feito no país, de puxar o mercado, de criar, ouvindo os fotógrafos, um mercado crescente que não vai parar de crescer. Então, fiquei feliz de poder trazer esse teste e mostrar, e em breve terei mais novidades aí para, enfim, mostrar as coisas. Quem entrar na matéria lá da Narrative, no teste com essa IA, tem como você baixar e testar de graça essa IA para seleção. Então, não tem por que não testar e tirar suas próprias conclusões. E até se você quiser me manda feedback, eu mando para eles. Tá? Acho que vai ter uma evolução deles, e a chegada de mais uma IA no mercado para essa parte de seleção no país é bom para melhorar para todo mundo. Então é o tipo de coisa que ajuda, né? Eu vejo dessa forma, pelo menos. Bom, vamos lá. 200 anos de fotografia. Eu vou expandir esses conteúdos nos próximos dias. Amanhã tem um novo, se Deus quiser. Na quarta-feira também. E na quinta e na sexta também. E até com um presente que eu vou dar para quem ler um dos posts. Mas aí você vai descobrir lá depois. 200 anos depois, a fotografia, ela não significa uma coisa só. Então vem comigo nesse pensamento aqui. No blog tá lá o conteúdo para você acompanhar e ler no detalhe. Eu vou passar aqui de uma forma mais, uma visão contextualizada, falada. Mas eu fiquei pensando nisso quando estava se aproximando da data. Eu pensei, o que eu vou falar para o Dia Mundial da Fotografia quando a gente completa 200 anos? A verdade é que já no passado eu tinha comentado disso, que nem a visão sobre a data direito ela é consenso. No Brasil, a gente tem o Hercule Florence, né? Nem sei como fala direito o nome dele, sempre falo errado. Está com um festival aí incrível, intenso, a semana em Campinas, que é considerado um dos criadores da fotografia, né? No debate que eu estive com o Roger Sasaki no Sesc Pinheiro semana passada, o Roger ele abriu, porque ele traz o analógico, e ele abriu o debate mostrando uma apresentação dele. E ele mostrou os diferentes nomes e pessoas do Talbot, do próprio Florence né, a gente sabe Nipsey, o Daguerre, e não há um consenso assim, mas vamos lá, vamos considerar que são 200 anos e como eu disse, vamos celebrar essa data, independente de ter Dia Mundial da Fotografia, Dia do Fotógrafo, Dia do Repórter Fotográfico, quanto mais melhor. Devia ter o dia do álbum fotográfico, devia ter o dia da sessão fotográfica, tudo para valorizar. Se a gente não defender, quem vai defender? Agora, uma coisa que o Roger comentou no debate, que eu achei interessante o que aconteceu 200 anos depois é que você junta tudo. Tudo é jogado aqui, numa tela, e tudo desemboca aqui. A foto impressa que você digitalizou, vai para cá, fica uma telinha. Uma IA vem para cá, tudo junto. É algo ultra realista, outra é uma foto real. Ficou tudo no mesmo lugar, na mesma plataforma, no mesmo suporte. Isso não ajuda a fotografia. Mas aí entra o outro ponto. Isso eu concordo com o Roger, e de fato esse é o desafio. Como ver, como valorizar, como não ser só uma passada de dedo, né? Por exemplo, numa live a pessoa entra, fica uns 2 segundos e sai. Num vídeo do Reels ela fica 3 segundos e sai. Como é que uma foto incrível vai conseguir contar algo e mostrar? Aí a pessoa fala, não, mas a foto não é incrível, se a pessoa não parou. Não, às vezes a pessoa está tão viciada, não consegue... Enfim, esse é um dos desafios que a gente tem, a atenção nesse momento do que acontece no mercado. Mas o que eu abordei nesse conteúdo desse especial de 200 anos da fotografia é que 2 séculos depois, o fato é que a fotografia não significa uma coisa só. Eu acho que isso é um ponto importante. Ela está ocupando diferentes lugares, diferentes mercados. Se você parar para pensar,
Vamos lá. Você pega uma foto e posta no Stories. E se você não tiver ela, se você não salvar, ela teoricamente ela some, desaparece. Você pode postar no WhatsApp e realmente ela se autodestruir ali não sei quanto tempo. Visualização única. Você pode imprimir uma foto num papel vagabundo e ela vai durar menos. Você pode imprimir num papel fine art e ela durar 200 anos. Você pode fazer um papel fotográfico e transformar também num álbum. A fotografia como suporte, ela tem diversas possibilidades, mas ela se tornou muito mais. Hoje uma foto representa uma foto de uma receita, a foto de um produto para mandar no WhatsApp, uma foto para lembrar onde parou o carro, uma foto porque viu alguma coisa diferente. Vira uma forma de comunicação. Tem um livro chamado The Social Photography que fala muito disso. De 2015 para cá, esse termo ganhou mais força, que é a fotografia feita para a rede social. Então, tem fotógrafos que mudaram a forma de fotografar e estão fotografando na vertical, porque o formato na horizontal ele não é mais parte da realidade de muita gente. As pessoas já estão tão acostumadas com esse formato aqui. Então, existe uma fotografia de rede social, existe a foto que vira vídeo, existe a foto que é combinada com a IA e ela fica híbrida, existe a fotografia analógica que vai ser digitalizada, mas você pega o Sebastião Salgado e ele falava que a foto para ele só quando impressa. E aí eu volto para o Roger, que comentou também que a fotografia mesmo é a fotografia revelada, a fotografia de laboratório, a fotografia analógica essa sim é a foto real. E é difícil discordar disso. Só que as pessoas na rua, fotografia para elas é um pouco de tudo. É de uma selfie, a fotografia de fazer parte de um grupo. Quando você não está na foto, você está excluído dali automaticamente, né? A própria Susan Sontag tratava muito disso nos livros dela, né? Da experiência de excluir pela foto, do pertencimento. Então, eu tratei disso no blog, falando do objeto à experiência, da captura à linguagem, e eu coloquei 200 anos em 6 viradas. Tá? Aí a minha visão, claro que pode ser que tenha mais viradas e momentos importantes. Por exemplo, eu não coloquei ali do preto e branco para o colorido, a grande importância da fotografia 35mm ou do fotojornalismo, das SLRs. Eu coloquei algumas viradas que eu considerei mais marcantes. O mundo fixado em imagem, né, do Daguerre, apresentando o daguerreótipo, que inaugurou ali a fotografia. Em 1888, a Kodak vem com as câmeras que você aperta o botão e eles fazem todo o resto, que virou até um clichê. E décadas depois, olha só como é a importância do trabalho de uma marca. Eu já falei disso antes aqui. A Kodak fez congressos de fotografia como a gente vê hoje. Ela rodava os Estados Unidos para quê? Para educar e levar a fotografia para as pessoas, ensinar elas o prazer, mostrar como funcionava, para disseminar. Hoje, a fotografia é o que é porque ela fez esse trabalho lá atrás. Deu tão certo os roadshows da Kodak, nos primórdios lá, ali pelo começo do século XX, vamos dizer assim, né, e final do século XIX, que a fotografia pegou de fato, e o marketing também fez parte disso. A garota Kodak, momento Kodak, a família, né, a forma como ele vendia essa ideia de que a foto era da mulher e a fotografia da família. Tem livros sobre, eu tenho um livro aqui sobre isso. Então, a Kodak ela meio que criou a fotografia comercial. E era naquele momento o Instagram. Depois veio um outro Instagram, que é a Polaroid, de poder ver a foto na hora. Também parte importante da história, da fotografia instantânea. Sem a Polaroid não teria Instagram, não teria Snapchat. Aliás, o fundador do Instagram foi lá estudar isso, né, e tudo mais. Nos anos 1990, e aí está dando um salto enorme, né, quase 100 anos, mais de 100 anos, o salto é grande porque o Photoshop foi super rejeitado nos primeiros anos. Ele foi mal visto. A Photoshop era mal visto. A IA hoje ajuda o Photoshop. Hoje falar que faz o Photoshop já é legal comparado com o que faz na IA. Né?
Então hoje falar da IA é ruim, falar do Photoshop ficou bom. A manipulação. O Roger, no debate na semana passada, ele mostrou que a manipulação desde os primeiros momentos ali já era parte da fotografia analógica, de camadas. Um exemplo que ele trouxe, que tinha, sei lá, 6 cenas que foram conectadas analogicamente. Então a manipulação faz parte desde o analógico, mas a partir dos anos 90 ela chega no computador. Nos anos 2000, aí você tem o filme digital. Eu não me esqueço de debate, de congresso que a gente organizou no passado, na minha história antes aqui de blog, coisa e tal, filme versus digital. E que no debate as pessoas do filme não acreditavam no digital. E a gente está falando do começo dos anos 2000. Então, e as coisas mudaram radicalmente. Isso tem mais de 20 anos. E aí de 2000 e depois disso a gente tem 2007 em diante. Aí é o salto do smartphone. O smartphone ele acelerou tudo, em todos os sentidos. Acho que ele puxa inclusive a IA, né, se for pensar. A chegada do iPhone, a App Store, tornou possível você ter o Instagram e tudo mais. Mas o Steve Jobs entrou para o Hall of Fame, no Hall da Fama da fotografia, porque é a partir do iPhone que tudo mudou. Não tinha mais teclado também, né, que foi ridicularizado pela BlackBerry e tudo mais, pela própria Nokia, e no final das contas o Steve Jobs estava completamente certo de inovar, e hoje todo celular imita o que o iPhone fez lá em 2007. E as redes sociais depois. Então primeiro com o iPhone, depois as redes sociais, que ele puxou também com o App Store. E aí a gente, a partir de 2015 para cá, 4G, é a fotografia em tempo real, são as lives, né, como a gente vê, e uma transformação radical. E aí depois de 2018 para cá, é a coisa da criação de conteúdo, e a IA generativa pós-pandemia. A IA generativa é a última camada de complexidade que a gente tem, que agora está combinada nesse histórico todo, né? Então, a gente partiu da escassez total. O livro Tudo sobre Fotografia, que é um catatal, né, ele traz lá no começo que em Paris tinha 200 estúdios. No mundo inteiro, estava na verdade tudo em Paris. Depois que foi para os Estados Unidos, depois foi expandindo. Imagina que hoje a gente só teria 200 estúdios. 200 fotógrafos que têm um equipamento que só eles sabem mexer. 200. Eu não estou falando de 100 mil, 1 milhão. Hoje só na China tem 1 milhão de fotógrafos de casamento. A gente está falando de 200 fotógrafos no começo da fotografia analógica. Era escassez total. Era para pouquíssimos. E hoje a gente tem abundância absoluta. Eu não sei quantos bilhões de fotos por dia são descarregadas. Então é algo que aí desvaloriza, não tem como, né? Muda completamente a relação. E traz oportunidade também. A gente passou de objeto à experiência de captura à linguagem. A fotografia virou uma linguagem, mas mudou a forma das pessoas verem também o valor nisso, né? E aí agora a gente tem uma questão de confiança. Do registro à questão da confiança. A origem da imagem volta ao debate. Hoje eu postei um conteúdo para membros de um evento de uma marca famosa que está todo centrado na autenticidade da fotografia. Um outro evento, semana passada, lá fora, que é totalmente anti-IA, só aceita trabalhos reais, fotográficos. São coisas que estão mais de ponta lá fora e que aqui a gente está meio que fora não está tão chegado nisso, a gente está meio alheio, sabe, ao que está acontecendo. Enfim, mas é bem interessante ver uma das principais marcas do nosso mercado fazendo um evento para isso. Aliás, aí dá para citar, a Fuji, ela está fazendo vários dias da fotografia, celebrações do Dia Mundial da Fotografia pelo mundo. Pelo menos 2 países eu vi. No Brasil eu não sei como ficou isso, mas inclusive com experiências de impressão que vão além de palestrinha. Boa noite, Vili, tudo bem? Obrigado, viu? O evento da Fuji que ela está fazendo é com experiência completa. Você captura. Você não vai ficar ouvindo palestra só, vai ter a palestra, mas vai ter uma palestra que é interação. Então acho que é essa a nova cara dos eventos agora, que você conversa com as pessoas e você imprime, fotografa, sai um pouco do ambiente da sala de palestra. Fantástico. Então, e essa é a forma como e com impressão de alto nível lá que a Fuji está fazendo. E a gente está vendo isso. Outra marca, esse conteúdo para membros que eu fiz, é a marca fazendo todo um apanhado, um olhar para a autenticação e para essa nova fase em que o valor do real ganha outra dimensão. O Brasil
como é que fica nessa história, então, né? Acho que em termos de história dos 200 anos de fotografia, o festival que está rolando em Campinas essa semana, fechando e com uma intensidade de atividades, trata do Ercole Florence, que ele desenvolveu ali de forma independente experiências fotográficas na Vila de São Carlos, atual Campinas, em 1833, cara. Então a gente está falando de alguém que sim, foi um dos pioneiros, se não o criador, aí certamente está fazendo parte e não é reconhecido lá fora, talvez, como deveria. Então o Instituto Ercole Florence mostra essas anotações do processo naquela época, do uso precoce de palavras ligadas à fotografia, e a cronologia do Instituto registra o verbo de fotografia em janeiro de 1834, anos antes da consolidação internacional do termo fotografia. Então é algo que vale a gente mencionar sim e muito, né? E eu já recebi tantos comentários sobre isso. Léo, você não fala disso, não traz isso, da importância dele, e ele tem total importância, tanto que está tendo o festival dele em Campinas. Eu acho que o reconhecimento nacional também ainda é limitado, né? Não sei, essas coisas que a gente não consegue dar vazão, né, e alcance hoje para qualquer tipo de notícia importante. Mas no final das contas, a provocação maior é 200 anos de fotografia. De qual fotografia que a gente está falando? Porque a fotografia que eu falo é diferente da do Roger Sasaki, que eu tive debate com ele no Sesc Pinheiro semana passada. Ele entende a IA como algo que não é fotografia, e não é mesmo. E eu entendo que a fotografia que ele faz, ele estava no final de semana na Paulista fotografando com o lambi-lambi dele, fazendo o retrato das pessoas. Essa fotografia que ele faz também não é a fotografia que as pessoas estão fazendo no dia a dia. Então, que fotografia as pessoas estão fazendo no dia a dia? Instantânea, com um smartphone, selfie, e some, e é uma mudança considerável. E cada um tem sua hiper personalizada fotografia. E aí, Thiago, tudo bem? Obrigado, viu? Então, assim, de qual fotografia a gente está falando? É uma fotografia hiper personalizada, com interferência da IA, sim. Se você usa um smartphone e fotografa sem desativar a IA, seja iPhone ou qualquer modelo, a chance grande de você já usar a IA sem querer, de recursos automáticos no seu smartphone. Se você usa rede social, o Instagram é movido por IA hoje, o algoritmo que a gente vê ou não vê. O Photoshop, a Adobe comprou uma empresa de IA como a Topaz, que é um dos melhores upscale que tem para vídeo e foto, e está totalmente pautada pela IA. Há uma grande mudança aí. Agora, a fotografia tem algo que de 200 anos para cá não mudou, e por mais jargão que possa ser, é o valor da história. Então, a forma como você conta uma história, independente do tipo, o que o Roger faz lá na Paulista, ou uma pessoa faz com a selfie, com alguma coisa no fundo, ou faz um registro ali e posta, está querendo contar uma história. Então essa importância de contar essa história é bacana. Eu acho que isso é algo que não muda mesmo, mas a gente usa a palavra e ela não define mais tão bem, porque são experiências muito diferentes. Usar uma Leica, usar um smartphone, e questões até mais profundas e mais complexas. Por exemplo, cara, eu pego um amigo meu, a gente tem um grupo de amigos, e é um grupo meio de zoeira, a gente não se vê, alguns estão em outros países, outros estão aqui, mas em outros estados, a gente fica ali brincando. E aí mandaram um retrato lá, e a gente começou a brincar com a IA, e colocou um pouco mais de cabelo nele, básico, mas super realista. Se fosse há um ano, ia ficar mais tosco, agora não. O pessoal falou, cara, olha isso, ele Rastafari, ele com um pouco mais de cabelo, menos testa e mais cabelo. É baseado numa foto real. A diferença, ficou realista, e as pessoas ali meus amigos um tanto impressionados, porque ela parte da foto real dele, que é uma boa foto inclusive, para conseguir chegar nisso. Então é o que eu chamo de fotografia híbrida. Ela parte da foto real para algo que combina IA mais foto real e o condicional EC. Qual que é EC? EC, esse meu amigo tiver cabelo Rastafari. EC, ele tiver um cabelo tipo do Shigurg, do Onde os Fracos Não Têm Vez, e fica parecendo um psicopata. E ficou engraçado, obviamente. Mas a cara dele é a mesma, a pele tem textura, é ele.
é parte de uma foto real. Essa fotografia híbrida, ela tem servido a fotógrafos de arte, de família, de moda, de publicidade no mundo inteiro. No Brasil também, mas menos, eu acho. Então essa fotografia híbrida, ela parte do real, ela combina real e IA para fazer algo híbrido. A 100% IA, ela tem sido usada de forma errada pelos fotógrafos. Nesses 200 anos aí de celebração da fotografia, eu estou vendo fotógrafos de várias áreas fazendo divulgação, e eu falei disso no debate, fazendo divulgação dos serviços de retrato, de eventos, não sei do que, 100% IA não baseado em foto. Aí, meu amigo, você está matando o seu negócio. E olha que eu sou a pessoa da IA, né? Teoricamente. Então, aliás, eu me considero mais uma pessoa da inovação, não só da IA. Acho que a fotografia, parto da fotografia e celebro o analógico, o legado e tudo mais. Então, acho que é para a gente pensar com cuidado. O outro conteúdo que eu fiz sobre IA, eu publiquei hoje, faz 11 horas. Foi logo cedo, eu acordei super cedo, então fiz um conteúdo bacana sobre vender fotografia. O Roger, no debate, falou que acho que a partir do dia 2 da fotografia, já estava se falando ali de manipulação, de desconfiança e de polêmica mesmo. E eu acho que a partir do dia 2 da fotografia, então, né, um dia depois que a fotografia surgiu, vender fotografia também era parte da história. Então, se eu tinha um cara com essa tecnologia, ele era muito especial, muito único e valioso. Se eu tinha 200, como eu comentei, no livro tudo sobre fotografia, tem lá essa parte, não me esqueço, no capítulo do começo do livro. Existiam 200 estúdios em Paris. E era isso, e depois se expandiu para a Europa e no mundo. 200 é muito pouco para o mundo inteiro. Era muito valioso e para pouquíssimos. Desde o começo, essa parte de vender a experiência, e tinha o lado do extremamente técnico, de criar uma imagem, demorava, tinha tudo aquilo, né? A pessoa tinha que ficar parada, tinha todo um processo. Cara, que fascinante pensar que isso valia muito, a pessoa estava ali disposta, ela estava vendo algo único. Não era ser pintado, era ser fotografado, era capturar a luz, né? Então, é bem interessante esse processo. E eu abordei isso, dessa evolução dos negócios na fotografia, porque eu só estou aqui falando disso porque teve uma evolução para negócio. E mas eu sou só artista, eu faço por prazer. Mas se não tiver o negócio por trás, você não vai nem fazer por prazer, porque não vai ter uma marca lançando alguma coisa, não vai ter impressão daquilo, tudo tem algum negócio. A exposição que você vai ter suas fotos tem um negócio por trás disso, tem um negócio do suporte, tem um negócio da divulgação, movimenta um pouco de tudo. Então, não é só a fotografia pela fotografia ou pela arte em si. Agora, o nosso mercado é muito mais movido, e eu estou muito mais conectado ao mercado comercial, obviamente, do congresso, aos criadores de conteúdo, as marcas, plataformas, câmeras, impressão, serviços, IAs, uma série de modelos que estão aí no mercado. E é bem interessante notar dessa transformação. Eu coloquei nessa matéria, só para resumir aqui, 200 anos em 8 viradas do marketing da fotografia. Então, no primeiro momento, é o que eu estava falando dos estúdios, era a venda de acesso mínimo. Era muito caro e para pouquíssimos. Não é curioso? Hoje é para todo mundo e é muito barato ou quase de graça. Concorda? Ah, mas não a boa qualidade, não a boa fotografia. De novo, é subjetivo. Aí vem uma marca com um nome que parecia querer dizer alguma coisa, mas pegava bem na boca para falar, Kodak, que na verdade George Eastman criou porque ele ficava bem na boca, virou um case de marketing logo de cara, nome pequeno, pegava, que não quer dizer nada, mas pegou bem. E aí ele cria o modelo da fotografia para todos. A fotografia que você aperta o botão e nós fazemos o resto. Nós, a Kodak. E aí você depende de mim. E esse modelo, em muitos casos, continua até hoje para alguns modelos de negócio, não só na fotografia. E aí ele criou a fotografia comercial. Ele criou o congresso de fotografia. Ele criou o marketing moderno da fotografia. O marketing, até hoje, ele é meio que inspirado no que a Kodak fez. É curioso. Daí em 1920, 1950, a gente tem a marca autoral, essa que a gente valoriza, isso que a gente vê hoje,
Claro que podemos dizer assim que os pioneiros ali antes de 1920 também criaram uma marca, tinha um nome, mas é a partir de 20 para 50 e depois também que se cria a grife. E grandes nomes estão aí nesse período para frente. Então é interessante o nome, o estilo, a assinatura visual. E numa fase em que, diferente de hoje, né? Hoje o cara vai começar a fotografar, ele fala assim, ele pega e estuda pra caramba, daí ele fala, não vou fazer nada de novo, porque tudo já foi feito, né? É isso que acontece. E eu acho tão engraçado isso pelo seguinte, primeiro assim, se você mergulhar em você mesmo, talvez você traga coisas que nunca foram feitas. Dois, o Bresson, qualquer cara famoso, sei lá, Dorothea Lange, ou qualquer nome famoso da época, não teria as ferramentas para criar algo diferente hoje. E a gente rejeita essas ferramentas e combinações. Dá para fazer. Não estou falando para você abraçar IA, não. Dá para fazer outras coisas também. Enfim, criar com tecnologia não quer dizer só usar IA, mas criar coisas que nunca foram feitas. Sim, dá para fazer. A partir de 50 para 80, 1980, é uma reputação local. Aí surgem as referências locais. E é tão verdade isso, a gente viu, e tem nomes até hoje, aqui no Brasil, inclusive, que surgem com força nessa época. Boca a boca, portfólio físico, presença regional, construindo mercado. Até hoje. Até hoje. E isso continua válido hoje. A diferença hoje é que o boca a boca, a indicação, a reputação local são importantes combinados com a presença digital. E esse é o desafio, conseguir equilibrar essas duas coisas. Mas segue importante. E uma boa reputação local te leva a uma reputação nacional, internacional. Hoje não tem barreira geográfica, mas ter a reputação local é muito válido. 95 a 2005, parte da rua, dessa reputação local, para site. Então, 95 para frente, eu lembro dos sites nesse momento, né? Ter um e-mail era revolucionário. E aí você começa a abrir esse lado digital. Então, e até hoje tem fotógrafo que não tem site, cara. Mas tem Instagram, meu? Tudo bem, Instagram é meio que ocupa esse lugar, mas assim, muito frágil e sei lá, eu acho esquisito, entendeu? O site é a casa digital do fotógrafo, eu acho. Então, tem até de graça, não dá para entender. Enfim. E aí, 2005 para 2012, a gente tem o publicar sem parar. Aí a gente começa a entrar na história do ratinho correndo ali naquela parte da... É o hamster, né? É a gente ali. Aí tem o Blogger, o Flickr, o Orkut, redes sociais começam a ganhar mais força. O próprio YouTube, né? Que surge como... 2005 é o YouTube, se não me engano. Google. Ganha-se uma força e muda o ritmo da presença. E teve gente... É muito louco pensar que tem muita gente que surgiu ali e que não aproveitou aquele período para se fixar nessa parte também, ou que cresceu nessa parte digital e de lá para cá sumiu, porque é desgastante. E gente ficou pelo caminho por conta desse desgaste. É muito desgastante, né? Se for pensar a criação de conteúdo, as pessoas não valorizam, tem em abundância, mas é o que eu já falei antes, ninguém se importa. Então você tem que fazer com uma causa muito forte, porque ninguém se importa. E está diluído, Então, e é fato isso. Então, vários nomes que em 2012 eram famosos e reconhecidos por conta da internet sumiram. Pensa aí. Tem vários. Eu não vou citar nomes aqui, mas tem vários, né? Que às vezes tentam voltar, né? Bom, enfim. 2012 para 2020, a gente está falando de audiência, de criação de conteúdo mais estruturada, e aí pré-pandemia, inclusive, né? O branding, os stories, aí o próprio fotógrafo muda e cria-se, e tudo isso que eu estava falando do desgaste vai para o fotógrafo normal, mediano, que tem que criar esse conteúdo, cara. Esse cara criador de conteúdo hoje, ele é um fotógrafo que é multimídia e que tem que criar de forma intensa, e é complexo. Então... E aí a gente tem um monte de truque, mudança toda hora de algoritmo, em múltiplas plataformas, é realmente desafiador. Só que não fazer isso é sumir. Você desaparece. Então, basicamente, eu vi um fotógrafo que estava meio sumido, ele voltou. Mas não é um caso isolado, tem outros que também fazem isso. Ele volta. Voltou por quê? Voltou porque não dá para não tá nessas plataformas, porque hoje você fica invisível. A não ser que você seja a grife, o cara, a pessoa que falam de você nas redes, mesmo sem você estar lá. Isso é muito raro, né?
E 2022 para cá, a gente tem a era da IA e agora a gente está vendo esse rebote. O que está acontecendo agora? A criação de conteúdo ela é commodity. O criar o conteúdo já era antes, mas aumentou. Então é uma automação para criação, para tudo, e o valor vai entrar numa coisa muito de pessoalizar, de tornar a sua identidade, a forma como você conta uma história, mostra, vai envolver pesquisa talvez, coisas reais, mostrar eu já falei disso aqui, né? Mostra como você faz o trabalho e não só o trabalho, acho que isso entra também, enfim. E agora nessa era da IA, em que é muito fácil criar conteúdo, vai ser quem consegue mostrar de uma forma muito pessoal e autoral essa parte, o bastidor autoral que eu tinha comentado. E aí, bom, se você quiser ler em profundidade, que tudo que eu comentei aqui eu estou passando de forma superficial. Eu fiz esses 2 conteúdos no blog em profundidade. Eu coloquei o link do blog aqui na live, para quem estiver no Spotify e no YouTube depois, onde tem pessoas que acompanham por ali, vale a pena ir na descrição e conferir lá no blog. As 2 sobre 200 anos estão no topo, ali estão ainda no topo, e eu vou colocar mais algumas, com outras coisas que eu acho que é interessante. A gente teve um acesso, de uns últimos anos para cá, a uma audiência, que a gente não tinha antes. Então vale a pena você criar esse conteúdo, aparecer, coisa e tal. Tem distorções e tudo mais. Teve um momento que a gente apareceu para a audiência e a gente percebeu que tinha uma audiência e você conseguia chegar e vender por aqui e por outras plataformas, né, dessas de redes sociais. Só que, de repente, você descobre que não é sua audiência exatamente, que é o movimento que a gente está vendo agora, que é a criação de comunidades. Então, por isso que a gente vê fotógrafos com newsletter. Eu mesmo tenho uma newsletter que a pessoa vai receber. Ela está escrita, ela vai receber. Ela pode até não ler, mas ela recebe. Você tem os grupos de WhatsApp, as comunidades. No próprio Instagram tem um canal aqui de assinatura que você vai receber a notícia. Essas são melhores porque você tem um pouquinho mais de controle. Do contrário, o Instagram, seguidor, tudo isso é baboseira, porque hashtag perdeu a importância, a mudança foi considerável. Então a audiência não é sua e a casa muda o tempo todo, o jogo muda, então há uma mudança muito grande. Hoje o fotógrafo tem que lidar com isso. Então você vê uma escadinha, eu coloquei isso no blog, quando tinha o filme era uma escada de valor e de qualidade, de técnica, que era interessante. Daí tem laboratório, a impressão, a internet, o smartphone, a IA. E todo mundo nivelado aqui. E volta para o que o Roger comentou, o Roger Sasaki, o cara com uma profundidade do analógico, uma visão, tudo desemboca aqui e o valor se perde. Pode ser uma puta fotografia, ela vai estar junto na sequência de uma passada de dedo com uma IA tosca, com um meme. Então é algo muito interessante que ele trouxe. O que sustenta valor hoje, 200 anos depois? A diferenciação, mas sem ser jargão, que é você conseguir mostrar esse teu valor da forma que você conseguir, com curadoria, com propósito, uma proposta de valor mesmo, de maneira que você consiga segurar e honrar isso que você disse que é diferente. A experiência, como que ela é de fato e por que ela vale. Qual que é essa experiência que a gente vê? Por exemplo, a gente vê uma fotógrafa Annie Leibovitz postando, acho que hoje até, um ensaio num trem, que foi feito de verdade no trem. A gente está vendo fotógrafos de valor lá fora e aqui criando coisas feitas com as mãos, coisas totalmente analógicas e construir cenas, cenários, né, para mostrar, fugindo da coisa do artificial. E a confiança, credibilidade, consistência, mostrando por que você tem valor nessa parte. Então, acho que tem esse lado que traz a pergunta o que sobra para quem atua na fotografia quando tudo é acessível. Se você tem uma acessibilidade muito maior a tudo, informação, a tecnologia, equipamentos, a escolha de valor vai passar por uma percepção de valor que você consiga mostrar. E isso passa por repertório, por reputação, por experiência, visão, pelo relacionamento e consistência. Não é só aparecer, mas conseguir ser reconhecido e as pessoas falem, que elas falem, tem valor. Né? Isso não é simples.
Enfim, eu abordei isso com questionamentos sobre portfólio. Hoje, o portfólio que tinha muito valor décadas atrás, ele tem o mesmo valor? De certa forma, sim. Mas ele tem que dividir espaço agora com outras perguntas. Quem que é você exatamente nessa história? Para quem que é e para que serve esse trabalho? Que tipo de experiência que você está oferecendo? O que você vê que os outros não estão vendo? E que história você está contando? E porque as pessoas devem confiar e vão pagar para você por esse trabalho. Então, e aí que o brand e o marketing entram como uma coisa que vai além da divulgação, passa a envolver algo de percepção de valor de fato, né? Então, realmente é algo que é bem interessante e desafiador aí do que a gente está vendo. Por que escolher você? Acho que é a pergunta que fica assim nesse ambiente todo. E aí, já indo aqui pro final, eu vou fazer alguns conteúdos ainda. Um deles eu vou dar de presente um conteúdo em profundidade lá para quem quiser, falando do nosso mercado e vendendo ele para quem quiser entrar nesse mercado, que eu acho que é importante. E eu fiquei pensando se os últimos 20 anos eles foram os mais intensos desses 200. Mas eu acho que é fácil pensar assim, porque eu e talvez quem esteja ouvindo aí viveram esses 20, 30, 40, 50 ou 5 ou 10 ou 15 anos, e a gente pensa, estou vivendo isso, são os mais intensos da história. Talvez não, mas certamente foram intensos também. Não os mais intensos, mas foram transformadores. Coisas que em termos de tecnologia não existiam, agora existem, mudanças aceleradas. E volta para aquela questão do aniversário de alguém, de um casamento, de um evento, de uma obra de arte. Esses trabalhos, eles são valiosíssimos para aquela pessoa de 20, 30 anos atrás e agora. A fotografia não vale mais nada. Temos fotos que valem em eventos de arte aqui do Brasil e de fora milhares de reais, compradas em valores absurdos para ficar na parede de alguém como uma obra de arte. Aqui e lá fora, a lista das fotos mais valiosas do mundo continua valendo milhões. Então sim, tem valor. Tem muita gente faturando muito com a fotografia no Brasil e lá fora. Muita gente que, comparado com a quantidade de pessoas que atuam no mercado, é pouca gente, pela quantidade de pessoas que existe. A gente não sabe nem o número ao certo oficial de quantos fotógrafos que atuam no mercado. Existem números de 100 mil, de 200 mil, gente falando em 500 mil que atuam no bico ali, meio termo. Então, em 1/3 desse 500 mil que tentam viver da fotografia, desse 1/3, sei lá, uns 100 mil que vivem de fato ou ficam ali num jogo. É muito complexo, desafiador e excitante viver desse mercado, né? E olhar para tudo que ele envolve hoje é fascinante. Então, no blog eu coloquei essas matérias, fica a dica para você acompanhar, e vou colocar essas próximas. Eu falei desses 20 anos porque a próxima que eu vou fazer vai tratar disso. Eu vou tratar de 2 assuntos, dos 20 anos da fotografia. Os últimos 20 anos foram os 20 anos de maior intensidade e transformação. E o que será que nos aguarda pelos próximos 20? Tem gente que já está pensando nos próximos 2, no que vem até 2028. Enfim. E a outra parte é a parte da criatividade. O quanto a gente avançou nesses últimos anos em relação ao grande volume de criação histórico e de legado dos últimos 180 anos. Acho que é válido também olhar para isso. E obviamente eu uso a inteligência artificial para me ajudar na pesquisa e trazer uma visão que humanamente nesse tempo que a gente tem é impossível de fazer. A diferença é a curadoria, a pesquisa e conseguir juntar todas as informações para dar essa visão contextualizada. Eu lembro de um fotógrafo de fora, que saiu numa matéria, não vou lembrar o nome dele agora, falando que daqui 10 anos a fotografia profissional vai ser irreconhecível. Volta 10 anos no tempo, 2016. O que não tinha que tem hoje. Não vou citar aqui. Pensa você.
O que não tinha em 2016 que tem hoje? E tudo que mudou. Esquece os acontecimentos históricos. Pensa na fotografia, no mundo da imagem e nessas transformações. Os últimos 10 anos. Volta para 2016. Então, não sabemos o que vem para daqui 10 anos. Eu não sei nem se eu vou estar aqui. Mas é curioso o quanto esse mercado se transforma. É uma constante essa mudança, por mais jargão que se possa parecer, e ao fotógrafo que não gosta dessas mudanças, porque isso pede estudo constante, acompanhar, prestar atenção, não quer dizer abraçar tudo, mas quer dizer acompanhar e se adaptar, pede adaptação, e a adaptação pede estudo, pede reciclagem, e saber o que estudar e como estudar nesses tempos que a gente está vivendo, com tanta distração. Então, tem oportunidade. Eu coloquei nas últimas semanas na comunidade que eu toco com membros uma série de oportunidades daqui e de fora, de coisas que estão subaproveitadas. Existem oportunidades subaproveitadas nos mais variados nichos que estão quicando, né, nesses momentos e não são aproveitados. Eu tenho levado isso para membros porque quem está comigo tem acesso a esse valor. No blog tem também de graça, coisas legais, mas vamos dizer assim, o filé mignon eu estou levando para quem está comigo, né? Então, e eu nas últimas semanas mostrei várias coisas e tem oportunidades de fato, tem coisas acontecendo de valor lá fora para estúdio, para impressão, para laboratório, para fotografia boudoir. Eu vou fazer um conteúdo para fotografia boudoir de um estudo de caso. Tem coisas valiosas ocorrendo, né? E elas olham muitas vezes para o legado, olham para o passado, combinam com o futuro, coisas muito interessantes. Não só lá fora, aqui no Brasil também, de uma fotógrafa que eu fiz vendendo experiência para famílias, fantástico, é um negócio único que tem a ver com a competência dela extra fotografia. Então, existem sim oportunidades. Existe mais do mesmo, existe uma coisa, eu vejo uns trabalhos, sério, desculpa dizer isso, mas tá no final aqui, dá para falar. Cara, eu vejo uns trabalhos aqui de retratista no Brasil, retrato, tá? Que eu falo, cara, eu com o ChatGPT eu faço melhor para a pessoa. Ela me manda selfie, eu faço melhor. E o cara é fotógrafo profissional. E o duro é isso, porque eu não vou mandar para ele assim, cara, desculpa, você precisa estudar. Eu não posso, eu não tenho como fazer isso. Mas tem muita gente assim, como se reconhecer. E talvez nesse ponto a IA pudesse ajudar. O cara entra na IA dele, a IA de alguma forma avisa ele, olha, tá muito ruim. Melhora isso aí, porque eu faço melhor que você. E tem muita gente assim. E aí é uma questão de estudo mesmo, repertório, de técnica. O problema é que tem muita gente que, inclusive, bate contra a IA, que o trabalho perde para a IA hoje. Ah, mas é subjetivo. É subjetivo. Só que esse subjetivo, para as pessoas, o subjetivo que elas estão vendo aí da IA está melhor. Então, é uma questão. E sim, ela tem impactado para várias áreas. As pessoas, elas não são burras, elas têm acesso à tecnologia, elas vão ali e fazem por conta, para várias coisas, e vai ser cada vez mais assim, né? A gente está vendo, eu publiquei no feed outro dia, o novo modelo de smartphone do Google, que faz a curadoria das fotos. Você só precisa filmar, ele tira as fotos para você. Você filma um aniversário, filma um evento, filma o que for, e ele faz uma curadoria e vai fotografando automaticamente e constrói um álbum com IA, com qualidade. Eles mostram exemplo num evento lá esportivo bem interessante. Quem pode decidir no final é o fotógrafo, mas tem esse tipo de tecnologia. Então as mudanças continuam, elas acontecem. Ao fotógrafo cabe se adaptar, estudar, se preparar e fazer algo com isso. E digamos que a fotografia chegasse ao fim. Chegou ao fim, não tem mais. Porque a fotografia, assim, nesses 200 anos, ela morreu e nasceu várias vezes. A fotografia morreu. Se a fotografia tivesse morrido hoje, você continuaria ou não? Porque na verdade, assim, alguém declarou que ela morreu. Mas e você, acredita? Porque se você quiser, você pode continuar. Você vai continuar tendo a sua câmera do smartphone, a sua câmera mirrorless, sua full frame. Morreu, né? Em algum momento falaram que as lojas de fotografia morreram. Aqui no Brasil e lá fora. Tem loja de fotografia atuando aí. Naquele momento que tinha mais loja de fotografia, a foto 10x15 valia menos centavos. Hoje, uma foto 10x15 vale 10, 15. Tem gente vendendo um valor muito mais alto do que no passado. Ele está sozinho.
Então pode ser uma boa ficar sozinho. Se morrer, você continua se você quiser. Então tudo é subjetivo, né? Mas enfim, de novo, vale muito a pena que a gente tenha um Dia Mundial da Fotografia. Lembre-se, dia 19 de agosto é o Dia Mundial da Fotografia, não é do fotógrafo. Quer dizer, tudo que ela representa, hoje que é muita coisa. Tem o Dia Nacional do Fotógrafo, tem o Dia do Repórter Fotográfico. Por mim, deveria ter o dia da 10x15, deveria ter o dia do porta-retrato, porque a gente precisa celebrar isso, precisa valorizar. Porque se a gente não fizer, quem vai fazer? Quem que vai valorizar aquilo que a gente faz? Então, vai por mim. Bata no peito e valorize, celebre. Ninguém vai fazer isso pela gente, nem a marca. Algumas marcas vão fazer, mas elas fazem de outra forma. A gente tem que defender esse mercado, defender aquilo que a gente faz. E aproveite onde você puder, onde tem conteúdo. Eu vejo pessoas compartilhando coisas que eu faço muitas vezes para celebrar, porque ninguém está fazendo isso por elas. Então fiz, sei lá, o Dia dos Pais, fiz o dia da fotografia em 8 de janeiro, eu fiz também, e um monte de fotógrafo compartilhou que ninguém estava compartilhando, ninguém tinha. E aí o cara não tem nenhuma arte ali, ele pega e, vou usar essa aqui, e divulga. A gente tem que fazer isso mesmo, precisa divulgar, precisa valorizar. Ninguém vai fazer isso pela gente, acreditar que a foto impressa deve continuar, que o trabalho de fotógrafo vale, né, e coisa e tal. Mas pelos motivos certos, né, e não por, olha, eu gastei não sei quanto na minha câmera. Isso aí pra pessoa, sabe, tipo, é besteira. É que nem o cara do Uber fala, eu gastei tanto nesse carro, que por favor pegue esse carro, não use o seu carro. É besteira. Não, eu vou te tratar bem, vai ser um atendimento bacana, vou te levar onde você quer, e vai ser algo diferenciado de fato. Mostrar sobre essa experiência, acho que vale muito mais. Na fotografia não é diferente. Não muda na fotografia, 200 anos depois, o valor dessas histórias que a gente faz, esse trabalho que a gente entrega. Ok? Muito obrigado para quem me acompanha, quem entra aqui consegue acompanhar ao vivo, mas principalmente também para quem me acompanha no YouTube, no Spotify, nas outras plataformas. E semana que vem eu volto para trazer mais notícias aqui, sempre às segundas-feiras, às 21 horas, no Caos Fotográfico. Obrigado, boa noite e até a próxima. E confere o blog sempre que você quiser, e tem na descrição aí do episódio também. Tchau, tchau, até a próxima.